O S&P 500 é um índice que acompanha o desempenho das 500 principais empresas americanas. Quando a gente investe nos ETFs tradicionais de S&P, o IVVB11, o SPY, o VOO, por exemplo, existe uma concentração naquelas grandes empresas que hoje têm um valor de mercado alto, como a Nvidia, Google, Apple, Microsoft, dentre outras, porque o peso das empresas no índice ele é determinado por sua capitalização de mercado, né? Ou seja, quanto mais valiosa a empresa, maior vai ser sua participação dentro do índice. E aí, uma eventual correção no preço dessas empresas pode causar um grande impacto no ativo. Nessa tabela aqui, a gente consegue ver um pouco do peso dessas grandes empresas dentro do índice S&P 500, e a gente consegue ver, né, que as 10 maiores posições representam aproximadamente 38% do índice. Essas empresas, elas não eram as maiores sempre, né? Elas vieram crescendo, ganhando espaço. Só que empresas menores do S&P, elas têm uma exposição muito mais baixa, né? E uma eventual valorização é pouco capturada pelo investidor. Poucas empresas gigantes podem determinar quase todo o resultado do índice. Nesse vídeo, a gente vai conhecer uma alternativa para a gente conseguir capturar um pouco melhor o retorno dessas pequenas empresas do S&P e reduzir essa concentração nas grandes empresas. Essa alternativa são os ETFs que seguem um índice chamado S&P Equal Weight, que em vez de determinar a participação da empresa no índice baseado na capitalização de mercado, no valor de mercado da empresa, todas as 500 empresas recebem o mesmo peso, né? Então, dado que a gente tem 100% de alocação, cada uma das empresas vai ter 0,2% de exposição dentro do índice. Nesse caso, a gente vai ter uma concentração muito mais baixa, só que existem diversas outras consequências ali que a gente vai analisar quando a gente faz essa mudança ali no índice, né? Mas esse índice ele já é acompanhado há bastante tempo nos Estados Unidos e a gente tem até um histórico de retorno desse índice com pesos iguais comparado com o S&P 500, que é baseado no valor de mercado das empresas, e a gente consegue ver nesse gráfico, né? Na linha azul, a gente tem o retorno do S&P 500 normal, considerando o valor de mercado das empresas para definir o peso, e na linha amarela a gente tem esse outro índice, né, o S&P Equal Weight, que a gente consegue ver que ele teve um desempenho ali, se a gente olha desde 1970 até agora, bem superior ao S&P 500, né? Ou seja, isso já indica para a gente que utilizar pesos iguais para as empresas tende a gerar valor no longo prazo, em vez de deixar o portfólio concentrado nessas grandes empresas. Já antecipando um ponto aqui, a gente consegue ver isso nessa janela, mas se a gente olhar para uma janela mais de curto prazo, esse movimento ele não é tão óbvio, né? Não são todas as janelas que o S&P Equal Weight vai superar o S&P 500, mas na janela de longo prazo histórica ele teve esse comportamento. Bom, a gente viu, né, que no S&P 500 as 10 maiores empresas representam aproximadamente 38% do índice. No S&P Equal Weight é diferente. Essas são as 10 principais empresas do S&P Equal Weight atualmente e juntas elas representam 2,57% do índice. Aqui elas têm um pouquinho mais do que 0,2, eu vou explicar depois para vocês, mas tem relação com o rebalanceamento que eles fazem da carteira, né? A carteira não é rebalanceada diariamente, então isso influencia ali, eventualmente, na exposição que o fundo vai ter em cada uma das empresas. Bom, o principal ETF que a gente tem que replica esse índice S&P Equal Weight é o RSP. Bom, primeiro ele é um ETF que iniciou em 2003, ele é gerido pela Invesco, é uma estrutura tradicional ali de ETF que segue esse índice de S&P Equal Weight. E como eu falei, né, o peso por empresa é de aproximadamente 0,20%, que quando a gente reúne 500 empresas vão dar o 100% ali de alocação do fundo. E esse fundo faz o rebalanceamento trimestralmente, né? Então, a cada 3 meses, o fundo pega todas as empresas que compõem o S&P 500 e rebalanceia para cada uma delas ter uma exposição de 0,20%. E aí, ao longo dos próximos 3 meses, a gente vai ter algumas empresas que vão se valorizar, outras empresas que vão se valorizar. Então, se, por exemplo, 2 meses depois do rebalanceamento a gente analisar a carteira do fundo, a gente vai ter algumas empresas com uma exposição maior do que 0,2 e algumas empresas com uma exposição menor do que 0,2, que foi o que a gente viu ali na composição da carteira. A gente tem as maiores posições ali próximas de 0,3%, porque foram empresas que valorizaram desde o último rebalanceamento. E aí, quando a gente chegar na data do próximo rebalanceamento, essas empresas que valorizaram vão ser vendidas até chegarem na concentração de 0,2%, e as empresas que caíram vão ser compradas, né, até atingir também a posição de 0,2%. E isso é feito ali a cada 3 meses. Nisso a gente já consegue ver uma diferença relevante entre esse índice de S&P Equal Weight com o índice do S&P normal. Por quê? Nesse índice aqui, quando uma empresa se valoriza, o índice vai vendendo ela ao longo do tempo e vai reduzindo a posição. E quando uma empresa perde valor, essa empresa também vai sendo comprada. Diferente do S&P normal, que quando uma empresa valoriza, ela tende a ganhar participação dentro do fundo. E uma empresa que se desvaloriza, ela perde valor de mercado e tende a ter uma participação menor dentro do fundo.
Então, a gente consegue ver que o S&P 500, por valorização de mercado, ele tende a ganhar mais quando o mercado segue uma tendência clara por um longo tempo. Então, se boas empresas estão se valorizando constantemente, ele tende a aumentar a participação delas e ganhar com essa valorização. A mesma coisa com empresas ruins, né, que estão perdendo valor. Isso acaba refletindo positivamente no fundo, né, porque o fundo não compra novamente essas empresas, né, ele vai reduzindo a exposição que ele tem nelas à medida que elas vão perdendo valor de mercado. Enquanto esse ETF, né, o de S&P Equal Weight, ele tende a ser um movimento contrário, né, que segue mais a reversão à média, né, então ele tende a se beneficiar quando as empresas que subiram muito, elas têm uma queda, né, porque depois que elas sobem, eles rebalanceiam, reduzem a exposição, e se essa empresa tiver uma queda, essa queda vai representar menos na exposição do fundo. Então ele tende a se beneficiar nesses momentos, onde a gente tem uma reversão à média no retorno das empresas, tanto para as que subiram quanto para as que caíram. Mas quando a gente tem um movimento de longo prazo, tanto de valorização quanto de desvalorização, isso acaba sendo pior para o fundo também. Aqui uma outra questão é a taxa de administração. Hoje esse ETF tem uma taxa de 0,2% ao ano, que é uma taxa superior aos ETFs de S&P que a gente tem na bolsa, e roda por volta de 0,03, quando a gente olha tanto o VOO quanto o IVV. Essa taxa um pouco maior consome um pouco ali o retorno do fundo ao longo do tempo, mas ela é parcialmente justificada, pois o gestor tem que fazer mais movimentos no fundo ao longo do tempo, diferente dos outros fundos. Esse fundo RSP ele vem crescendo ao longo do tempo, né? Ele já está com um patrimônio ali próximo a 100 bilhões de dólares, e ele já tem um volume de negociação diária ali elevado, né? Próximo dos 2 bilhões de dólares, que é uma liquidez bem tranquila ali para negociar. Ele é um fundo que também distribui dividendos trimestralmente, assim como a maioria dos outros fundos de S&P, né? E ele também pode realizar um empréstimo dos ativos que estão na carteira, né? Para melhorar um pouco a rentabilidade do fundo. E aí eu mostrei ali como que é a diferença de concentração do S&P 500 para o S&P Equal Weight, só que isso também afeta a concentração e a diversificação entre setores. Se a gente comparar aqui o VO, que é um dos ETFs que replica o S&P 500, com o RSP, que segue o S&P Equal Weight, a gente consegue ver que existe uma diferença bem grande na concentração de setores, né? No VO, a gente tem a concentração bem elevada no setor de tecnologia, de 38,6%, enquanto no RSP a gente tem uma concentração de apenas 16%. A mesma coisa para outros setores, né? A gente tem uma concentração maior em serviços financeiros, no RSP, bem menor em serviços de comunicação. O setor de consumo, saúde, industriais também é mais elevado no RSP. Então a gente consegue ver essa diferença quando a gente faz essa mudança ali de concentração de ativos. Acaba que no RSP, a concentração ela fica muito dependente da quantidade de empresas que a gente tem em cada setor e não do quão representativo esse setor é dentro da economia e dentro do valor de mercado das empresas, que é o que a gente vê no VOO. Não tem um que é melhor ou pior, mas são características diferentes para essas duas estratégias. E aí a gente consegue ver também o que essa mudança de concentração afeta nos principais indicadores de cada um dos ETFs. Em termos de preço-lucro projetado, a gente tem o RSP ali por volta de 16,8 vezes, enquanto o VO está em 21,1 vezes, o que mostra que as empresas do RSP elas estão um pouco mais baratas. Se a gente olha o preço sobre o patrimônio líquido das empresas, a gente também consegue ver essa diferença, né? Bem relevante. Enquanto se a gente olha o ROI, né? Que é a rentabilidade das empresas, a rentabilidade das empresas do S&P 500, na média ponderada ali entre todas as empresas do índice, baseada na concentração, elas são bem mais rentáveis no VOO do que no RSP. Até porque empresas mais rentáveis tendem a ter o valor de mercado mais alto, que é o que define a participação delas dentro do VOO. Se a gente olha o valor de mercado médio das empresas, no RSP a gente tem, na média, empresas valendo 138 bilhões e no VOO 455 bilhões, na média ponderada ali. O yield das empresas, que é o retorno baseado nos dividendos recebidos ali, ele é maior no RSP, até porque as empresas também estão mais baratas, né? Então isso sinaliza um ponto positivo para o investidor. E uma questão relevante aqui é o turnover anual, que é o quanto o fundo muda as posições dele ao longo do ano. No RSP a gente tem um turnover bem mais alto, né? Até porque eles fazem rebalanceamentos trimestrais, enquanto no VOO os rebalanceamentos são bem menos frequentes, né? Ele tem um turnover bem baixo. Apenas 2,4% do portfólio muda ao longo do ano, porque no VO, à medida que as empresas se valorizam, elas aumentam a participação dentro do fundo. E no RSP, eles vão reduzindo a exposição para manter a concentração de 0,2% a cada rebalanceamento trimestral. E um outro impacto que a gente tem também é na volatilidade dos dois fundos, né? No RSP, a gente tem uma volatilidade um pouco mais alta, principalmente porque a gente tem uma concentração maior em empresas menores, que tendem a ser mais voláteis, dado que empresas menores são mais arriscadas. Isso acaba fazendo também com que a RSP fique com o Sharpe, né, que é um índice que mede a relação de risco-retorno do fundo, ele fica um pouco mais baixo do que o VOO também. Então a gente consegue ver que o RSP ele tende a se beneficiar mais de alguns fatores, são principalmente o fator tamanho, dado que ele tem uma concentração maior em empresas menores,
e o fator valor, dado que ele também tende a ter múltiplos mais baixos do que o S&P normal. Enquanto o VOO, ele tende a se beneficiar do fator momentum, né, que são quando as empresas elas seguem numa tendência de retorno positivo por um longo tempo ou de desvalorização por um longo tempo também. E aí, para quem quer apenas acompanhar o desempenho do mercado americano com baixo custo, o VOO continua sendo a alternativa mais simples. O RSP ele pode fazer sentido para quem quer reduzir a concentração nessas grandes empresas e acredita que o desempenho ele vai se espalhar mais pelo mercado, mas ele não necessariamente reduz a volatilidade, ele pode passar longos períodos de tempo perdendo para o índice tradicional, que é o que a gente consegue ver nesses dados mais recentes, comparando o retorno desses dois ETFs. Se a gente olha o retorno desde 2010 até agora, a gente consegue ver que o RSP no início estava tendo um desempenho melhor, mas ali desde 2020, na pandemia, o VO teve um desempenho bem superior, e aí na janela o VO teve um retorno de 578%, enquanto o RSP teve um retorno de 420%, e foi principalmente porque desde 2020, com todo esse boom de inteligência artificial, a gente viu as grandes empresas se valorizando cada vez mais, e o VO se beneficiou bastante dessa tendência, o que gerou essa discrepância ali de retorno entre os dois índices. Mas como a gente viu no outro gráfico também, a gente tem diversas janelas que o S&P Qual Weight pode superar o S&P tradicional também. Então a ideia aqui foi apresentar essa nova estratégia, essa outra forma de se expor ao mercado americano, e cabe ao investidor analisar o que faz mais sentido ali para o portfólio. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. E se ficou alguma dúvida adicional, pode deixar nos comentários. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.